Essa noite eu queria refletir junto com vocês sobre o verdadeiro significado do Natal. E eu queria refletir junto com vocês no nascimento de Jesus, para que você terminasse essa noite tomando uma decisão no seu coração. Quem é esse Jesus? Que todo 25 de dezembro, a nossa cultura toda e a cultura ocidental só fala sobre ele. Quem é esse Jesus? E a descrição que nós lemos aqui hoje fala, nesse texto de Lucas 2, fala sobre o nascimento dele e o lugar onde ele nasceu. E eu teria uma pergunta para fazer para você. Se você pudesse escolher, vamos dizer que você pudesse escolher aonde você iria nascer, onde você escolheria? Ou melhor, se eu dissesse a você, se você pudesse escolher a família que você ia nascer, qual sobrenome você escolheria? Talvez Gates? Zuckerberg? Que sobrenome você escolheria se você pudesse escolher? E sabe, é muito interessante esse relato que a gente leu aqui, porque este homem que nasceu aqui foi o único que pisou nessa terra que teve essa escolha. O único ser que nasceu de uma mulher que pôde escolher onde nasceria, escolheu nascer em Belém, não do Pará, em Belém, numa cidade minúscula, há 2000 anos atrás, de uma virgem adolescente, e foi para Belém numa data onde todo mundo tinha ido para Belém, porque todo mundo tinha que fazer o recenseamento, então todo mundo que era de Belém teve que ir para lá, não tinha lugar nenhum na cidade, e ele sabia que ele iria nascer em uma manjedoura, no meio de animais, podendo escolher por que este lugar. E eu já começo a dizer para você que está nos visitando, que é um amigo do cristianismo, talvez você por muito tempo olhou para essas histórias e disse, não, isso é uma história inventada, isso é... Gente, se nós fôssemos inventar uma história sobre Deus nascendo, você escreveria que ele nasceu em Belém, numa manjedoura? Fica muito mais difícil de convencer os outros, não é verdade? Porque ele poderia ter nascido no Império Romano, ele poderia ter nascido num palácio, ele poderia ter nascido de uma forma que todos os jornais da época, ou toda a mídia da época estaria falando, mas dessa forma fica muito claro, o objetivo não era fazer marketing. O objetivo não era facilitar para a gente espalhar a história. E para mim, o principal objetivo desse nascimento era porque Deus quer ter um relacionamento com a gente. O motivo por que ele nasceu, gente, é porque Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer se relacionar com a gente. Presta atenção. Para que haja um relacionamento saudável, e aqui vou dar uma dica para os casais aqui, ou para os namorados e noivos. Para que haja um relacionamento saudável, precisa haver dois lados cedendo o tempo todo. Para que haja um relacionamento saudável, os dois têm que ceder. Agora, se você está num relacionamento onde só um está cedendo, isso é um relacionamento doentio. E deixa eu te falar uma coisa. Muito do relacionamento que as pessoas acham ter com Deus é um relacionamento doentio. Por quê? Porque nesse relacionamento com Deus, só você tem que ceder. Muitos deuses que a gente pensa existir, ao relacionarmos com Ele, é um relacionamento doentio. Por quê? Porque só uma das partes cede. Aqui ele está dizendo, eu quero me relacionar com vocês. E o ser humano vai ter que ceder. Mas aqui nós estamos assistindo Deus cedendo, cara. Para nos alcançar, para se relacionar conosco, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, decidiu ceder também. Abre comigo, Filipenses.
capítulo de número 2. Diz assim, olha: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Presta atenção, ele sendo Deus decidiu ceder. Para quê? Para se relacionar com você, cara. A vontade dele de ter comunhão conosco era tão grande que ele cedeu. Você não está num relacionamento doentio com Deus, aonde só você tem que ceder e Ele está lá longe. Não, nós temos um Deus que decidiu perder para alcançar você, cara. Perder. Cara, eu fico olhando para essa história e talvez, eu não sei se você já parou para pensar nas implicações disso que a gente acabou de ler em Lucas capítulo de número 2. Nós acabamos de ler, e é isso que eu creio, e muitos que estão aqui, de que Jesus Cristo é Deus encarnando. Nós acabamos de ler que Deus nasceu. Presta atenção, nós acabamos de ler que Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o Criador de tudo que existe, Criador do universo, o Criador de todas as estrelas, de todos os planetas, o Criador do Sol. Nós estamos lendo que Deus nasceu de uma adolescente chamada Maria. Gente, você está lendo que Deus veio como um bebê. Você está lendo que Deus veio no formato de um bebê, e Ele veio para depender de uma menina para sobreviver. Você está lendo de que Deus mamou no seio de alguém. Você está lendo que alguém teve que limpar o bumbum de Deus. Você está entendendo o que significa Ele se esvaziou para alcançar a gente? Você está entendendo que Ele teve que aprender a andar, aquele que criou o universo? Você está entendendo que alguém teve que ensinar Ele a falar? Esse é o nosso Deus, cara. Para quê? Para nos alcançar, para se tornar alcançável, para que alguém pudesse dizer: é aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram e que as nossas mãos apalparam. É sobre isso que a gente está falando, sobre um Deus que se fez homem. E poderia, de alguma forma, Ele é Deus, Ele poderia ter vindo com 30 anos. Ele poderia ter vindo, só descido do céu, descido do céu e aterrissado no monte mais alto, e todo mundo ia ver, e Deus apareceu. Mas não, Ele se esvaziou de toda a sua glória, e veio como servo, veio como menor, veio para humilhar-se, cara. Porque era Deus dizendo: eu estou disposto a perder para me relacionar com você.